Bom dia. Grande parte da confusão a respeito da vida cotidiana surge porque vemos apenas as árvores, sem enxergar a floresta no que diz respeito à natureza do grande Deus a quem amamos e ao qual dizemos servir. Agora vejam bem, nenhum estudo de Deus jamais será completo por três motivos. O primeiro deles se deve à simples limitação da mente humana. Uma mente finita não é capaz de compreender totalmente um ser infinito. O segundo é um problema moral. A presença do pecado, até mesmo em nosso estado de conversão, limitou a nossa capacidade de entender a verdade espiritual. E o terceiro é a falta de recursos, pois Deus simplesmente não nos contou tudo a respeito de si próprio. O que ele nos contou podemos aprender, mas isto não é tudo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, assim lemos: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Certo homem viu um garotinho fazendo um desenho e perguntou: "O que é que você está fazendo?" "Estou desenhando Deus", respondeu o menino. "Ora, eu pensei que ninguém sabia como Deus é", retrucou o homem. O menino olhou para ele, confiante, e disse: "Então, quando eu terminar, todos saberão." Meus queridos, conhecer a Deus significa mais do que ter consciência da sua existência. Assumir simplesmente que Deus existe não significa que muito conhecemos a seu respeito, pois seria difícil não o perceber, já que ele está presente em todo lugar. A palavra de Deus nos dá conta de que até os demônios sabem quem Deus é. Sabem da sua existência e por isto temem e tremem diante de Deus. Até mesmo Satanás conhece a Deus. Mas o conhecimento de Deus é muito mais do que apenas ter consciência da sua existência e mais do que percepção. O que faltou para Satanás quando se rebelou contra Deus é o que falta para tanta gente: a percepção de quem Deus de fato é. Conhecer a Deus é também mais do que obter informações a seu respeito. É mais do que saber que Ele é o Criador, é poderoso, supremo ou grandioso. Tudo isso é verdade, mas não é suficiente quando se quer conhecer a Deus. Por vezes, nós queremos especular, por vezes queremos saber mais, por vezes queremos poder compreender as coisas mentalmente, na linha do raciocínio humano, das lógicas humanas, porque nós queremos explicações. E quando as coisas não acontecem de um jeito que as compreendemos, nós então desistimos, pois as informações não são suficientes. É importante que tenhamos informações a respeito de Deus, mas conhecer a Deus é muito mais do que apenas ter informações a respeito dele. Conhecer a Deus é ainda muito mais do que ter uma experiência religiosa ou dizer que o sentimos. Eu fico muito preocupado ao olhar para as igrejas e perceber que, ainda que estejamos evangelizando e ensinando que o temor de Deus, que o cristianismo verdadeiro não tem a ver com religião, ainda assim as pessoas parecem querer transitar na esfera da religiosidade, pensando que a religiosidade lhes concederá a proximidade de Deus. A história mesmo nos mostra que muitas pessoas que promoveram ações religiosas com o intuito de estar mais perto de Deus foram aquelas que no final acabaram desistindo.
Alguns dos que se isolaram em mosteiros com a intenção de ficar mais perto de Deus simplesmente se distanciaram, simplesmente capitularam. Muitos homens e mulheres que buscaram conhecer a Deus por intermédio do cumprimento de votos, promessas, abstinências e até mesmo de estudo a seu respeito, também capitularam, desistiram. Porque o conhecimento de Deus não acontece pela religião, não vem de seguirmos regras, não vem de cumprirmos compromissos desta natureza. É muito mais do que isto. Amanhã nós falaremos mais a esse respeito. Por enquanto, eu encerro esta breve reflexão de hoje, lembrando uma vez mais a você as palavras contidas no verso 14 do Salmo de número 25, que diz, abro aspas, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Fecho aspas. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, não basta termos informações a teu respeito, não basta apenas sentirmos algumas coisas a teu respeito, não basta apenas angariarmos conhecimento a respeito da tua pessoa, julgando que com isso nós vamos ter verdadeira intimidade contigo, verdadeiro conhecimento, real conhecimento. O conhecimento do Senhor não vem da religião, não vem de cumprirmos votos, fazermos promessas, nos abstermos de uma coisa ou outra, mas vem de nos relacionarmos contigo, vem de nós caminharmos juntos com o Senhor, assim como falei no dia de ontem, como bem expressou o teu servo Jó, que antes ele te conhecia de ouvir falar, mas agora, a partir da experiência de intimidade que ele teve com o Senhor, ele conheceu o Senhor de andar contigo. Que possamos buscar a intimidade com o Senhor, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e o Senhor dará a esses o conhecer aquilo que vai no teu próprio coração. Então nos ajuda, Senhor Deus, a termos um conhecimento genuíno teu, não um conhecimento teológico, não um conhecimento racional somente, mas esse conhecimento que vem de nos achegarmos ao Senhor. E que isso abra os nossos olhos para vermos a beleza da tua pessoa na sua integralidade. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada quarta-feira. Fique na paz do Senhor.